Vamos lá, meus queridos amigos do canal, para mais um Option File Premier League 96-97. É para quem aguenta, não é para todo mundo não. Então tá aí nosso Option File, tá disponível já, link tá aí na descrição do vídeo, já pode chegar e baixar. Mas se você quiser assistir o vídeo para ter um pouco mais de conteúdo e contexto antes de você começar a jogar, assista, eu vou explicando time a time, os principais jogadores, os destaques, aquelas historinhas legais que acontecem durante a temporada. Tá? Mais uma vez agradecer a todos aqueles que compartilham Option Files, compartilham kits, compartilham faces, compartilham jogadores, atributos pela internet, porque através desse material eu consigo realizar aqui esses Option Files em tempo recorde, né? Se eu tivesse que criar tudo do zero, seria praticamente impossível, eu não teria feito um quinto, um sexto do material que eu já disponibilizei para vocês. Então continuem compartilhando, continuem fazendo, continuem trazendo informações e material novo para a gente conseguir avançar, especialmente agora, material da época da 96-97, quem tiver disponível aí, times europeus, ligas alternativas, o que vocês tiverem, podem enviar tudo para o e-mail aí disponível, e aí vocês, que eu vou tentar fazer o máximo para colocar na Master League 96-97, tá? Então é isso aí, galera, vou mostrar agora para vocês como é que ficou o Option File, time a time, e trazer um pouquinho da história de cada time, para que vocês possam se divertir de forma mais imersiva ao instalar esse Option File. Agora o nosso tradicional rolê pelos times, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o Option File agora de fato, né? Como estão os overalls dos jogadores, os atributos, as faces, aquele geral que a gente dá para mostrar para vocês como é que tá o Option File. Tá aqui o Arsenal 96-97, o time que um ano depois foi campeão da Premier League em 97-98, estava aqui se formando essa máquina. Esse ano ele terminou em terceiro lugar, mas ainda continuou com um timaço aqui, já com alguma renovação, mas ainda jogadores mais antigos como Ian Wright, né, David Platt, e chegando ali ainda menino, Patrick Vieira, né, Lee Dixon. Então era uma mistura muito grande desse Arsenal, que tinha como principal estrela Dennis Bergkamp, jogar do raço. Esse cara jogou muita bola nos anos 90, tá? Então, assim, teve ano que realmente ele ficou ali cotado para ficar entre os melhores do mundo. Não é à toa, Dennis Bergkamp, super craque. Para jogar com ele no Option File, né? Para jogar com ele no PES 2021, não é tão simples, porque ele não é um cara muito veloz. Ele é um cara de muito controle de bola, né? E boa finalização, bom passe. Ele é um atacante completão, tá? Mas não é um cara de velocidade. Então tem que saber jogar com ele ali centralizado por trás da defesa, como um falso 9, por exemplo. Rende e rende muito. E aí tinha esse time do Arsenal que ainda não era uma super máquina. Olha o Anelka aqui, ó, com 18 anos, ainda cabeludo. Olha a face como ficou legal desse Anelka. Tá aqui chegando no Arsenal ainda menino. Lembrando que eu sempre busco colocar os overalls correspondentes à época do jogador. Então se o cara era jovem, né, ele não estava no auge dele técnico e físico. Ele tinha muito a evoluir. O Anelka era uma promessa aos 18 anos, pessoal, para ser cotado top 5 melhores jogadores do mundo, tá? Então, não é à toa que o Arsenal investiu uma boa grana no Anelka. E aqui muito mais outros jogadores que também fazem parte do Option File e estão aí disponíveis para vocês jogarem com esse Arsenal, para quem gosta de jogar com o Arsenal, tá? Aston Villa 96-97, tá aqui. O ataque era interessante com Milosevic e Dwight Yorke. Dwight Yorke que depois foi para o Manchester United e fez grande carreira lá também. Dwight Yorke é um dos jogadores clássicos dos anos 90, é um dos que tem face, inclusive, feita no jogo. Aqui o Milosevic, o Gareth Southgate, Staunton, lateral irlandês, muito bom. Mark Bosnich, goleiro australiano, bom goleiro também. Eyogo, zagueiro, que chegou à seleção inglesa, se eu não me engano, também nos anos 90. Então era um timaço do Aston Villa, mas era um bom time. Blackburn tinha sido campeão um tempinho antes, mas ainda estava ali bambiando naquele ano. Tinha Lessaux, Hendricks, a defesa era muito boa, né? E com Berg também, lateral direito aqui. Um norueguês, um escocês e um inglês. Tá? A Premier League não era essa Premier League que nós vimos hoje, que tinha uma internacionalização, que tem uma internacionalização muito grande. Era o início da internacionalização, né? Então ainda tinha muito jogador, era inglês, da Escócia, era tudo do Reino Unido, ali, da Irlanda, né? Muito jogador norueguês, estão aqui nesse Option File. Então os times mais internacionais, por exemplo, um dos times mais internacionais era o próprio Chelsea aqui, ó,
que tinha Vialli, que era italiano, Zola, italiano, Rudi Gullit, holandês, né? Di Matteo, italiano, Petrescu, romeno. Era o time mais internacional da época. Era o Chelsea, que começou a formar um grande time aqui. Não foi aqui a época de ouro do Chelsea, né? Mas foi quando ele chamou a atenção dos empresários russos. E aí, a partir da temporada 2002, 2003 ou 2004, não vou lembrar exatamente, ele se transformou na máquina que virou o Chelsea hoje nos principais clubes do mundo. Mas nessa época aqui ele já tinha uma tendência à internacionalização muito grande. Esse ataque é maravilhoso em jogar com Vialli e Zola. Recomendo, os dois veteranos. Bom, dando sequência aqui é o Coventry. Aí não tem muito o que mostrar, né? Não era assim um timaço. Tinha o Gary McAllister já veteraníssimo aqui, jogador da seleção escocesa de muitos anos, da década de 80, né? O Gary Breen, irlandês, e o John Dublin. Então não era um time que tivesse lá grandes pretensões. Até o Derby County, time que eu sempre gostei muito, mas também aqui sem nenhum grande craque. Assim. Tinha o Azanovic, que fez uma ótima Copa do Mundo em 98, 2 anos depois. É interessante desse Option 5 porque ele vai complementar, pessoal, a Master League 96-97. Então, um ano depois dessa temporada foi o ano da Copa do Mundo, né? Então, assim, terminando a temporada, já pode ter ano aí de Copa do Mundo, assim como é no PES 2021. Ele começa na temporada 2021 e você vai até 21-22 e no final da segunda temporada você joga uma Copa do Mundo. Vai acontecer semelhante aqui com esse Option File. Olha o Everton aí, time de muita tradição. Tinha um Kanchelskis, um excelente meia-direita russo. Tá? Gary Speed, jogadoraço também. A galera não acha esse jogadoraço, mas poxa, assistindo ele um pouco, você vai ver que ele era no meio de campo já, box to box na sua época. Jogava muito bem também. Duncan Ferguson, artilheiro desse time do Everton aí durante muitos anos. Né? Então o time do Everton já era um pouquinho melhor, um pouquinho mais competitivo do que os outros que eu acabei mostrando. O Leeds United aí com Ian Rush, atacante clássico com 35 anos já. Veja que o overall reflete o jogador na época dele, já estava em fim de carreira, ainda jogou muita bola com 35 anos, tá? Mas não era mais o auge dele ali nos anos 80 pelo Liverpool, porque ele dominava o futebol inglês, o Ian Rush. E mais alguns ótimos jogadores, especialmente de ataque, tá? Olha o Tony Dorigo também aqui. Tem muita gente interessante aqui no time do Leeds. No Leicester também tem time bom. Time bom. E tem aqui o Emily Heskey, ainda garoto. Olha ele aqui. Emily Heskey. Cadê? Emily Heskey com 18 anos apenas. Ó. Aí já era uma máquina. Olha só o Emily Heskey aqui. Jogador finalizador de área, forte, centroavante, brigador. No melhor estilo futebol inglês dos anos 70 e 80. Mas ele ainda tinha alguma técnica. Não era só trombador não, o Heskey. Né? Embora fosse muito forte, sua principal característica fosse a força física. O Leicester é um time que não dá tanto interesse de jogar também assim não. O Liverpool, olha o Liverpool fraquinho aí. Esse Liverpool não era um grande time, um time da renovação. Você tinha ali Steve McManaman, já era um jogador consolidado no futebol inglês, e David James. John Barnes, um veterano já entrando para o fim de carreira. Rob Fowler era uma grande esperança, né, mas muito polêmico, jogador do futebol inglês. Bjorn Neby, lateral norueguês. Patrick Berg, da República Tcheca, jogador que adorava jogar no Win Eleven, com a República Tcheca. Fez um bom meio campo aí com Nedved, Poborski, jogadores que era muito gostoso de jogar com a República Tcheca. O Thomas, o Michael Owen com 17 aninhos, apenas inicinho de carreira, um ano depois ele chegou à Copa do Mundo com 18 anos. Então tá aqui, esse time ainda, aqui, Jamie Carragher, né? Jogador clássico também, Steven Gerrard, jogador clássico com 16 anos. Já coloquei aqui no Option File, porque quando formos jogar a Master League, eles vão estar aí disponíveis. Tá? Manchester United, esse sim uma máquina dominante, foi o campeão do ano inclusive, com Peter Schmeichel jogando o fino da bola, Eric Cantona, grande centroavante, talvez esse tenha sido o último grande ano do Cantona, olha a face dele como ficou muito boa, Ryan Giggs, Beckham, todos ainda jovens, tá? Com espaço para evoluir. Roy Keane, esse sim já estava consolidado, Andy Cole consolidado, Paul Scholes ainda novinho, 22 anos, tinha espaço para evoluir ainda. Quando você for jogar com a Premier League aí, na Master League, ele vai acabar evoluindo e você vai ver esse jogador chegar até 88, 89 mais ou menos de overall, aí se você souber treinar ele direitinho.
Então já era aí o Manchester United do final dos anos 90, clássico aí com Nick Butt, Gary Neville, já tinha todos esses jogadores aí conhecidos do Manchester United. Middlesbrough não fez uma grande campanha, mas tinha um ótimo time. Se você for pensar bem, esse time era bacana e é bacana de jogar. Olha o Ravanelli, centroavante italiano, ótimo centroavante, e o Juninho Paulista, que era cotado para ser titular da Copa do Mundo em 98, mas teve uma fratura quando ele foi jogar pelo Atlético de Madrid, saindo dos Middlesbrough. Jogou muita bola, Juninho, no futebol inglês. Se você for buscar os lances aí, você vai ver que eu tô falando uma coisa que é real mesmo. Olha o Emerson e o lateral branco, finzaço de carreira, já pesado, branco, mas ainda era o branco, ele tinha um chute forte, tinha algumas características que eram bem dele mesmo assim, né? Newcastle, esse foi vice-campeão. Olha que ataque fenomenal do Newcastle 96-97 com Alan Shearer, o homem-gol da Liga Inglesa, David Ginola e Faustino Asprilla. Era só isso, os jogadores de frente do Newcastle, tá? Todos eles em grande fase ainda, No meio campo ainda tinha o David Beckham, ótimo jogador. Ainda tinha ali o Albert, que é jogador, um zagueiro belga, também um bom zagueiro. E Les Ferdinand completava esse time aqui. Les Ferdinand que foi a Copa do Mundo em 98 depois também. O Nottingham Forest está aqui. Um interessante ataque holandês com Van Hooijdonk e Brandon Roy. Bom para jogar também. O chefe do Wednesday tinha Benito Carbone, jogador italiano muito clássico. Bom de passe, bom jogador. Chutava bem de fora da área também. Fez muito gol bonito nessa temporada. Southampton tá aqui com Matt Letizia, jogador clássico da Premier League dos anos 90 aqui. Bacana de jogar também, apenas por esse jogador. O Sunderland, esse não inspirava tanta confiança assim, né? Sem nenhum grande destaque que eu colocaria. Esse jogador, o Niall Quinn, que é um jogador muito forte, ó, de bom pulo, fazia muito gol de cabeça, era cabeceador, somente cabeceador, praticamente isso que ele fazia. O Tottenham, nosso eterno Tottenham aqui, ainda tinha o Ted Sheringham como seu principal jogador, já chegando aos 30 anos. Eu gostava muito do Sheringham, já centroavante que era interessante, não era um brucutu não, sabia jogar. Sol Campbell, início de carreira, ainda tinha algo a melhorar, e Darren Anderton também ainda tinha algo a melhorar. Era um Tottenham legalzinho. Você gosta de jogar com um time legal, bem completinho, esse Tottenham aqui dá para iniciar uma Premier League com ele e depois ir melhorando o time quando chegar a época da nossa Master League. O West Ham é o penúltimo time da nossa lista aqui, com o Bilic, zagueiro croata, que foi titular e jogou muito na Croácia, que foi terceiro lugar na Copa do Mundo em 98. Tony Cottee, Mark Ripper, jogador dinamarquês, também titular da seleção dinamarquesa em 98, que perdeu para o Brasil na quarta de final por 3-2 com 2 golaços de Rivaldo, vencendo Peter Schmeichel, inclusive. Olha o Dumitrescu, aquilo, ponta esquerda da Romênia, também jogou a Copa do Mundo em 98. Olha o West Ham, se você pegar o West Ham, olha que interessante. Ele tem o Frank Lampard com 18 anos, iniciando a carreira aqui. No final da carreira ele vai estar com... No final não, mas no auge dele vai estar com o overall 89-90, seguindo aqui essa linha, tá? E tem o Rio Ferdinand, dois grandes jogadores. Então se você quer iniciar uma carreira, aí uma Master League com o West Ham, vai dar bom. Se você conseguir renovar esses jogadores aí por muitos anos, você tem dois cracassos da seleção inglesa e do futebol mundial iniciando a carreira, garantidos no seu time. Tem que montar um time em volta deles aí e transformar, quem sabe, o West Ham num grande time do futebol inglês. E o Wimbledon, para fechar, que fez uma ótima campanha. Esse Wimbledon tinha o Leonardsen, jogador titular da seleção norueguesa dos anos 90 e especialmente na Copa de 98. Não vou lembrar agora se na 94 ele estava também. O Holdsworth, centroavante que fazia bastante gol. Vinnie Jones, batia até na sombra esse volante aqui. E Ekoko, jogador que foi à Copa do Mundo em 94 pelo time da Nigéria. Além disso, o Early, jogador jamaicano, muito bom jogador jamaicano. Tinha dois jogadores jamaicanos muito bons aqui. O Gale também era muito bom. Jogaram a Copa de 98 com o glorioso técnico René Simões. Tá? Então tá aí, pessoal, Premier League 96-97, um option file para vocês já irem desfrutando, e eu vou colocar mais option files aí dessa temporada para poder juntar e depois fazer a nossa Master League, nossa querida Master League 96-97, que promete ser a melhor Master League. Cada Master League que eu faço eu vou aprimorando e vou melhorando, então a Master League 96-97
promete ser a melhor das Master Leagues, pelo menos a mais completa e a mais bem feita, porque eu estou evoluindo no trabalho e conseguimos cada vez mais trazer mais Option Files para vocês, certinho? Valeu a todos aí, um forte abraço, sigam bem, sigam com o Mestre Camika, dê seu like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, velho abraço, forte abraço.